O tema da aula de hoje vai ser as forças e o movimento. Trabalharemos também com os conceitos de repouso, de movimento. Porém, hoje nós vamos estar considerando as forças, a aplicação de forças. Que nem nessa início aqui nós temos um cabo de guerra, né? Vocês já devem ter brincado de cabo de guerra, onde eu tenho aqui dois sistemas de forças. A força A formado por 3 indivíduos e a força B aqui, né? O conjunto, né? Eu poderia dividir isso aqui, B1, B2 e B3, né? E eles estão competindo. Olhando essa seta aqui, nós vamos ter a força resultante. Força resultante seria a soma das forças. Porém, como aqui eu estou tendo uma competição entre elas, a seta aqui, né, estaria indicando qual a turma, qual o grupo que está ganhando, né? Qual que a força resultante que está ganhando seria essa a somatória dessas 3 forças aqui está sendo maior do que a somatória dessas 3, né? Por isso que nós temos essa seta indicando que a força resultante que está vencendo o cabo de guerra aqui seria esse aqui, no caso, tá? Nós vamos ver que força, nós trabalhamos com newtons, tá? Que é a medida de força. Nós vamos estudar as leis de Newton. Por exemplo, esse cara jogando essa garrafa de espumante aí, né? Ele achou que ia estourar espumante, mas não aconteceu assim, né? O que aconteceu? Ela abriu a tampa, como ela estava altamente pressurizada ali, ocorreu uma reação, né? O líquido foi lançado para trás da garrafa e, contrapartida, a garrafa foi lançada para frente, né? É o mesmo princípio que faz um foguete decolar, né? Quando vou mandar um satélite, eu vou mandar uma pessoa para a órbita na estação espacial. E Newton trabalhou muito essa questão de força e criou as leis que permite que nós entendamos aí como que a força é aplicada no nosso dia a dia. Então, o que é uma força? Força é um agente físico que pode deformar ou alterar o movimento de um corpo. Por exemplo, se eu pego uma latinha de refrigerante vazia e aperto ela, amasso, eu estou exercendo uma força sobre aquela latinha e estou deformando ela. Se eu chuto uma bola, eu estou aplicando uma força sobre essa bola também, tá? Se eu estou pegando o celular aqui, eu estou aplicando uma força para segurar esse celular ou para movimentar esse celular. Então, a força, ela sempre vai ter uma direção onde eu vou estar aplicando essa força. Então, nós falamos que a força é uma grandeza vetorial. Ela tem um vetor, tem um direcionamento. E ela também vai ter um módulo. Quando a gente fala em módulo, a gente fala em número. Tá? O número aqui, nós vamos ver que a força é medida em newtons, que é representado pelo N. Então, a força é uma grandeza vetorial, ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido. Tendo todas essas questões aí da força, eu vou ter o movimento. O que é o movimento? Entende-se que por colocar em movimento um corpo que estava parado, alterar a direção em que ele se move, aumentar ou diminuir a sua velocidade. Então, tudo isso aqui é movimento. Então, se eu pego um objeto que está parado, por exemplo, a sua cadeira, a minha cadeira aqui, eu vou movimentar ela para trás. Eu apliquei uma força, eu tirei ela do estado de repouso e coloquei ela em estado de movimento, alterando o espaço um pouquinho entre eu e vocês. Posso alterar a direção também, aplicando uma força, né? Ou para a direita ou para a esquerda. Então, eu vou ter a direção e eu vou ter o sentido dela. Posso aumentar ou diminuir a velocidade. É o caso quando você vai, por exemplo, empurrar um carrinho de supermercado. Se eu aumentar a força, eu vou conseguir acelerar esse movimento desse objeto. Mesma coisa é um automóvel. Nós vamos ver que tem uma relação aí entre a força e a massa de um objeto. Quanto maior a massa de um objeto, maior vai ser a força necessária para movimentar um determinado objeto. Isso é fácil de a gente ver, se vocês já viram um caminhão descarregado, vamos lá como exemplo aqui, um caminhão basculante, aquele cheio de terra. Ele descarregado, ele é bem rápido, ele sai rápido. Agora ele carregado, ele sai muito devagar, porque tem uma massa muito grande sobre ele, e aí ele demanda uma força muito grande,
para sair, para colocar aquela massa toda, sair do estado de repouso e passar para o movimento, sair do estado inercial. Lembrando que a inércia é a tendência de um objeto estar em repouso, sempre em repouso, ou em movimento, sempre em movimento, é a tendência. Por exemplo, se eu pegar esse celular meu e colocar ele no chão, em algum lugar aqui, e nunca mais tocar nesse celular, nenhuma força agir sobre esse celular, a tendência dele é continuar aqui desse jeito eternamente, pelo resto da existência do universo. Se é que o universo um dia vai acabar. Então, isso é inércia. Se eu lançar esse celular fora, ele tem uma tendência de continuar esse seu movimento também eternamente, vamos dizer assim. Só que aqui no planeta Terra isso não acontece, porque quando eu lanço esse objeto ou qualquer outro objeto, eu vou ter forças contrárias a essa inércia. Por exemplo, eu vou ter a própria gravidade que vai estar puxando esse objeto para o chão, e eu vou ter também a resistência do ar, né, que vai estar agindo contra, né, no sentido contrário ao movimento desse determinado objeto. Então, por isso que aqui no planeta, né, quando eu lanço o objeto, a tendência dele é cair. Porém, no espaço, onde não tenho aí gravidade, se eu faço o lançamento desse objeto para um local, a tendência é ele continuar em movimento eternamente, né, em movimento retilíneo uniforme pela eternidade, né? Só que nós sabemos que na realidade isso não vai acontecer para sempre, porque nosso universo é formado por objetos, tem corpos celestes como estrelas, como planetas, meteoros, e esses corpos celestes exercem um tipo de força sobre os objetos e acabam atraindo esses objetos para eles, tá? Esse tipo é uma força chamada de força gravitacional. Quanto maior é o corpo no espaço, né, maior vai ser esse campo gravitacional, tá? É graças a essa gravidade que nós conseguimos estar aqui no chão, ficar sentado, andar, graças a essa gravidade. Se não tivesse gravidade, nós ficaríamos flutuando aí. A gente vê naqueles filmes, né, dentro da nave espacial ali, da estação espacial, não sei se vocês já viram, como que os astronautas se locomovem lá dentro. Eles não andam, eles praticamente voam, né? Porque eles estão em órbita, está numa velocidade em que aquele objeto, aquela estação espacial, está querendo escapar da gravidade, porém não está com força suficiente, não está com a velocidade suficiente, e está querendo cair, mas está estável, está entre essas duas forças, intermediário que ele, naquele movimento ali. Então ali eles estão num processo sem gravidade, com semigravidade, vamos dizer assim, tá? Eles não têm gravidade, então por isso que eles estão flutuando ali dentro da nave espacial. Por isso que eles necessitam de ter encaixes para pés, quando se locomovem segurando nos locais, porque ali não tem gravidade. Agora, se porventura os motores que eu tenho ali para controlar a velocidade, fazer com que aquela estação espacial esteja em movimento constante, né? O movimento naquele caso não é retilíneo, né? Curvilíneo, né? Se acabar o combustível e parar de manter aquela velocidade ideal para ela não cair nem subir, se acabar o combustível, o que acontece? Aconteceu com o satélite chinês que caiu esses dias. Acabou o combustível, esse espaço ainda existem poucas partículas que vão diminuindo a velocidade desse objeto, e com isso a gravidade vai puxando ele até que ele caia novamente, tá? Então a gravidade também é um tipo de força, é a força gravitacional. Então um corpo pode sofrer ação de mais de uma força ao mesmo tempo. No caso desse automóvel aqui, nós vamos ter aqui a força A e a força B sendo aplicada sobre o automóvel. E poderia ter uma força, uma outra força, mais uma pessoa. A soma da força A mais a força B que está sendo aplicada aqui é chamado de força resultante. Tá? Então esse conceito é bem importante. Força resultante é a soma das forças. Então aqui eu tenho um conjunto de forças. Por exemplo, suponhamos que essa menina esteja aplicando uma força aqui de 10 newtons.
e esse menino esteja aplicando uma força, vamos falar que ele é um pouquinho mais forte, de 11 newtons. 11 newtons. Então, qual que seria a força resultante nessa somatória? 21, né? 10 mais 11, a força resultante seria 21 newtons. E aí eu tenho que saber se eu consigo, com esses 21 newtons, conseguiria movimentar esse automóvel. Então, para eu movimentar o automóvel, eu preciso de força. Geralmente, nós usamos a força motriz, a força do motor. Porém, quando ele está quebrado, nós empurramos e usamos a nossa força física para movimentar esse automóvel. As forças da mesma direção e sentidos opostos. Por que eu falo mesma direção e sentidos opostos? Qual que é a direção aqui? Horizontal. Mas sentidos opostos. A força B está puxando para a direita e a força A está puxando para a esquerda. Eles têm aí um sentido oposto. Então, sentido é para a esquerda ou para a direita. Direção seria vertical ou horizontal. Então, aqui, nesse caso, eles vão estar na mesma direção, né, o cabo de guerra, porém, em sentidos opostos, um indo para a direita e o outro indo para a esquerda. A força resultante maior vai determinar o vetor e vai determinar, né, quem vai ganhar aqui esse cabo de guerra. Então, você vê até numa brincadeira de escola, que às vezes é feita em gincana, no dia a dia, é bem comum, até nas aulas de educação física, tem aí a questão da física e da matemática estando envolvida. Nós vivemos física e matemática no nosso dia a dia. Nós vamos trabalhar agora com 3 leis de Newton. Está bem resumido mesmo essas 3 leis aqui. Então eu tenho a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Newton foi um grande cientista, um grande físico, e ele se preocupou em estudar os princípios, a força, o movimento, por exemplo. Então a primeira lei de Newton é chamada de princípio da inércia. É aquilo que eu disse, que todo objeto que está parado, né, tende a continuar parado ali eternamente, e todo objeto que esteja em movimento tende a continuar em movimento. Esse é o enunciado bem resumido, né, do princípio da inércia. Ela diz que todo corpo, essa lei diz que todo corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso. Então, aqui eu tenho 3 situações aqui dessa pessoa. Imagine a seguinte situação. Um passageiro ocupa um assento do interior de um ônibus que se encontra em repouso. Vocês já devem ter andado de ônibus, ou automóvel, ou moto, vocês sabem muito bem que isso é verdade. No segundo momento, o ônibus, ao entrar subitamente em movimento, isso é bem comum nos ônibus, né? Entrar em movimento e parar subitamente. Ao entrar subitamente em movimento para frente, faz com que o passageiro seja lançado para trás, respondendo à tendência de manter-se em repouso. Então, esse lance da pessoa, ser forçada para trás, quando o automóvel ou o ônibus sai do repouso, né, entra em movimento rapidamente, isso é a inércia agindo. Tá? Essa é a tendência da inércia, porque o ônibus saiu, eu estava em repouso, a minha tendência era continuar em repouso. Como ele foi para frente, parece que eu vou ser jogado para trás. Muitas vezes as pessoas acabam caindo dentro do ônibus, eu já vi isso muito, já andei muito de ônibus. É bem comum, né, alguns motoristas não terem aquele cuidado que deve-se ter, sair rapidamente do local quando para num ponto, e pessoas acabam caindo, se machucando, graças à inércia e agindo. E quando o motorista freia, né, se o movimento do ônibus é constante, né, e o motorista freia bruscamente, o que vai acontecer com o passageiro? Ele vai ser lançado para frente, respondendo também à questão da inércia, porque eu estava em movimento, o ônibus parou, a minha tendência era continuar em movimento, e aí eu vou ser lançado para frente. Por isso que nós temos nos nossos automóveis o cinto de segurança. O cinto de segurança, ele trabalha justamente contra a inércia, porque num acidente, essa pessoa não vai ser apenas, né, direcionada um pouquinho para frente ou para trás. Se eu estiver andando e eu bater em algum local, eu vou ser lançado. Imagine se eu estiver a 140 km por hora.
meu carro bater numa parede a 140 km por hora, eu vou estar a 140 km por hora também. O carro vai se deformar todo e eu vou ser lançado para frente. Aquele encosto de cabeça que tem no banco dos automóveis, geralmente, nem todos os carros têm nos bancos traseiros. Aquele encosto tem um propósito também, que é agir contra a inércia. Imagina você parado com seu automóvel num sinal e vem alguém no celular conversando, mandando mensagem e não vê que o sinal está fechado e está o carro parado. E ele vem e bate na traseira desse automóvel. O que vai acontecer? Esse automóvel vai ser lançado bruscamente para frente, o que eu estava. E aí existe um efeito, né, que é graças à inércia no pescoço, que é chamado de efeito chicote, que o pescoço vai ser lançado para trás. Antigamente morria-se muito nesse caso, porque o pescoço da pessoa acabava se quebrando. E aí então criou-se esse encosto, que é uma forma de segurança. Tendo impacto, minha cabeça vai bater, né? Vou sofrer esse impacto, mas eu não vou quebrar o meu pescoço ali com esse efeito chicote. Então é muito importante, né, no automóvel também esse encosto. Além, não sei se vocês sabem, a maioria dos encostos de automóvel ele sai. Você sabe por que ele sai? Se você puxar ele sai. Porque quando você cai com o automóvel, é tudo feito em prol da segurança. Se você cair com o automóvel dentro da água, ele é pesado, ele vai afundar. E eu não consigo abrir a porta, porque a pressão da água é muito grande. Como geralmente os sistemas do carro são elétricos, ao entrar em contato com a água, eu não consigo abrir mais o vidro, porque queima, né? Os sistemas elétricos param de funcionar. E eu ficaria preso ali dentro até encher de água e eu morreria afogado. Então, o que a gente faz? Puxo aquilo, ele tem um ferro, um comprimento de mais ou menos 20 centímetros, e eu uso esse ferro para quebrar o vidro. Tá? Também é um objetivo, nem todos os automóveis hoje em dia têm esse encosto removível, mas ele foi pensado também para isso. Então, a inércia é essa tendência natural de você continuar em movimento, se estiver em movimento, e continuar parado, se estiver parado. Já tem a segunda lei de Newton, ela é conhecida como princípio fundamental da inércia. Ela diz que uma força aplicada em um corpo causa uma aceleração, ou seja, uma variação na sua velocidade. E quanto menor for a sua massa, maior será essa variação. Isso aqui é fácil da gente fazer. Eu gosto de fazer na sala de aula. Quando está em sala de aula, eu tenho uma carteira vazia lá, eu falo, ó, vou aplicar uma força aqui, eu não sei qual que é a força, mas é a minha força. Então eu consigo correr empurrando aquela cadeira ali bem rapidão, assim. Aí se alguém senta em cima dessa cadeira, vai sair mais devagar, porque aumentou a massa. Então existe uma relação aí entre a força que está sendo aplicada sobre o corpo, sobre o objeto, e a massa dele. Quanto maior for a massa do objeto, maior vai ser a força necessária que eu tenho que aplicar para fazer esse objeto se movimentar e acelerar. Então aqui, por exemplo, ó, então eu tenho aqui essas duas caixas. Daí eu aplico uma força aqui, aplicada nessa caixa, e aí eu fiz, né, uma caixa sem o par de sapatos. Eu apliquei uma mesma força e eu lancei ela, vamos supor aí, 1 metro de distância. Aí eu pego essa caixa e coloco um par de sapatos dentro. O que acontece? Aumentei a massa, vou ter uma massa. Se eu aplicar essa mesma força, o deslocamento vai ser menor e a aceleração vai ser menor também. Isso aí vocês podem fazer na casa de vocês, tá? Usando uma caixa de sapato. Vocês podem fazer esse experimento. Talvez até faça esse experimento de um videozinho aqui. Da inércia também é bem legal fazer esse experimento da inércia. Eu uso geralmente na sala de aula o celular, coloco em cima de uma folha de papel. Celular não o meu, é lógico, do aluno. Peço para tirar da capinha, coloco sobre papel, né, uma folha branca, assim, coloco e puxo rapidamente. O que acontece? Nada, o celular continua onde ele estava, o celular não cai, né? Porque o atrito ali entre a folha e o celular não é tão grande assim para que ele saia junto com a folha. Então, ele fica paradinho no lugar que ele estava, graças à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Já aqui a segunda lei de Newton. Não sei se vocês andam de bicicleta, se você for pedalar sozinho, você não vai fazer tanta força para pegar uma determinada velocidade. Agora,
coloca alguém ou na garupa ou no cano ali para andar com a bike junto com você, você vai fazer uma força muito maior. Você vai sentir que você está aplicando uma força maior, porque aumentou a massa ali naquele sistema. E a terceira lei de Newton é chamada de princípio da ação e reação. Esse princípio diz que as forças sempre surgem aí da interação entre os corpos. Para toda força de ação aplicada em um corpo, existe ao mesmo tempo uma força de reação em outro corpo. Por exemplo, se você está empurrando a parede com a sua mão, você está aplicando um X de força ali em newtons, porém a parede está aplicando a mesma força, a mesma quantidade de força que você aplica nela, ela aplica em você, contrária a você. Se alguém tiver skate em casa, né, é bem fácil de ver que a parede vai me empurrar. Então você fica em pé sobre o skate e empurra, dá um pequeno empurrãozinho, que você vai ver que você vai ser lançado para trás. Então tive nesse caso, quando eu empurrei esse corpo, tive a ação. Qual que foi a reação? Ele me empurrar. Então a cada ação tem uma reação na mesma intensidade, porém em sentido contrário. Aqui, por exemplo, o cidadão, o garoto aqui, está exercendo uma força sobre a Terra e a Terra exerce uma força de reação sobre o garoto também. Para o foguete sair, ele vai ter aquela ação e a reação. Tá? Qual que é a ação? Quando causa-se uma grande explosão, né, controlada ali no motor do foguete, o que faz com que o foguete, aquele gás vai ser empurrado para baixo, né, contrário ao foguete, isso é ação. E quando ele está aplicando essa força para baixo, esse gás está aplicando a força na mesma intensidade no foguete, o que faz com que ele saia, a princípio, bem devagarinho e depois vai ganhando velocidade, graças à terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Segundo esse princípio aqui, por exemplo, numa luta de boxe, mesmo que um cidadão não dê um soco no outro, existiria um empate técnico em forças, porque cada soco que o cara dá no outro, se ele aplicou 30 newtons de força no outro lutador, o corpo desse outro lutador aplicou na mão dele a mesma intensidade, a mesma força de 30 newtons, né? Por isso que nós não usamos a força, mas nós usamos aí na luta técnica, né, para nocautear o cidadão, né, ou o número de acertos, mas não a força, porque se for levar em consideração a força aplicada, né, em uma luta de boxe, não teria vencedor, teria empate técnico, porque a cada ação existe uma reação aí com a mesma intensidade. Os experimentos, eu vou fazer alguns vídeos aqui sobre a inércia, né, sobre a primeira lei, segunda lei de Newton e sobre a terceira lei de Newton. Dá para vocês fazer também no livro. Você pode fazer, por exemplo, um experimento pegando uma moeda, um copo com água, tá? Coloca a folha sobre o copo, coloca uma moeda em cima, tá? E puxa rapidamente. O que vai acontecer? O papel sai e a moeda vai cair dentro da água, né? Por que a moeda caiu? Porque ela estava em repouso, a tendência dela era continuar em repouso. Deixa eu tentar aqui com alguma coisa. Vou colocar esse lápis aqui, eu vou tentar ele ficar na minha mão. Não sei se vocês estão vendo. Tá? Então ele está na inércia, está parado, a tendência dele é continuar parado. Eu vou movimentar muito rapidamente essa folha, que se eu puxar devagarinho, ele vai acompanhar, que tem um atrito. Agora, quando eu puxo muito rápido, eu consigo romper esse atrito aqui. E o lápis tende a ficar no mesmo lugar. Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. Inércia agindo. Não sei se vocês viram, tá? Vocês podem fazer isso com o celular de vocês também. Com qualquer objeto. Coloca-se sobre uma folha, né? Ou copos e mesa. Existem vários vídeos legais. E aí você faz o movimento que o celular continua no mesmo lugar. É a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que diz que todo objeto em movimento tende a continuar em movimento e todo objeto em repouso tende a continuar em repouso. Então essa foi nossa aula, espero que tenha explicado, que vocês tenham entendido, tá? E agora
deixo para vocês tirarem as dúvidas. Para a galera que estiver assistindo no canal aí depois, pode colocar as dúvidas no comentário.